Hello, what's up? Bora falar sobre horários em inglês, falar as horas? Primeira notícia que eu tenho para te dar é que falar horas em inglês é muito fácil, porque para isso você só tem que saber os números em inglês. O problema é na hora de entender nativos falando o horário, porque aí eles têm algumas complicações, alguns detalhes a mais, que não é só simplesmente saber falar números para saber entender. Então, nesse vídeo aqui, meu propósito é te ensinar as duas coisas, o básico e os detalhes importantes que você vai ouvir com muita frequência em inglês. Então, fica aqui até o final porque eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo aqui entendendo do assunto e achando até fácil. Então, sem mais delongas, a primeira coisa que você tem que saber é que no sistema inglês as horas só vão até 12, não é até 24 igual no Brasil. Então, se os horários são antes de meio-dia, você vai ter que pôr AM. E se for depois de meio-dia, você vai ter que colocar PM. Exemplo, se eu falo 2 AM, é 2 da madrugada, antes de meio-dia. Se eu falo 2 PM, é 2 da tarde. E vai ser assim para qualquer horário. Então, 9 AM, 9 da manhã. 9 PM, 9 da noite. Mas e se o horário não for redondo? É só você falar os dois números. Por exemplo, se é 9h30, você fala 9:30. Não precisa do and, 9 and 30. É desnecessário, pode só falar 9:30. E aí, se for da manhã, 9:30 AM. Se for da noite, 9:30 PM. 4h30 da tarde, 4:30 PM. 5h10 da manhã, 5:10 AM. 6h45 da noite, 6:45 PM. E aí você pode estar pensando, Igor, eu vou ter que falar esse negócio de AM e PM toda hora? Claro que não. A lei básica da fala do dia a dia em qualquer idioma é a lei da preguiça. Sempre que der para encurtar, a gente vai encurtar. Então, se tiver claro no contexto que é da manhã ou que é da tarde, você pode omitir o AM ou PM. Por exemplo, você está marcando uma reunião para 2 horas. Eu não preciso te falar que é da tarde, da manhã é que não vai ser, muito provavelmente não, né? Então, você pode só falar 2. Pronto, 2. De quê? Da tarde, claro, porque não vai ser 2 da madrugada. Se alguém te pergunta, por exemplo, também quantas horas, e essa pergunta em inglês é What time is it? What time is it? Você não precisa falar o AM ou PM, a pessoa que está ali, ela sabe se é da tarde ou da manhã, no mínimo. Ela só está perguntando qual que é a hora exata. Inclusive, você sabe que horas são? What time is it? Agora é exatamente a hora de você se inscrever no meu canal. Falando sério agora, se inscreva aqui no canal porque toda segunda-feira tem vídeo com dicas de inglês e tá ficando uma melhor que a outra. Então, se você se inscrever, você também só vai sair ganhando. Mas enfim, voltando aqui no horário, isso que eu falei é o básico. Mas tem mais uma coisinha aí que é bem básica e você já deve ter ouvido. A palavra o'clock. O'clock. Eu já vi muita gente errando o uso disso aí. Por quê? O'clock só é usado para horas em ponto, horas redondas. Por exemplo, 3 o'clock, 3 horas. 4 o'clock, 4 horas. Mas não se pode falar 4:30 o'clock. 4:30 o'clock. É como se você dissesse em português a 4:30 em ponto. Não é tão legal assim, né? Até que tudo bem, porque 4:30 é redondo no 30 ali. Mas no inglês é só para horários redondinhos mesmo. 4, 5, 6, horários redondos. Então, não use o'clock para horários quebrados. E agora vamos falar aqui sobre o que eu acredito ser o terror da galera, que é usar to e past para falar de horários. Por exemplo, em português, você pode falar 4:50 ou você pode falar 10 para 5. E isso também dá para fazer em inglês, né? É bem intuitivo, porque existe no português, então no inglês também vai ser fácil. É só você usar o to. Então, 4:50 em inglês eu podia falar 4:50, que é o jeito tradicional, ou 10 to 5. 10 to 5. 10 para 5, igualzinho no português. 2:55 eu poderia falar 2:55 or 5 to 2. 10:45, 10:45 or 15 to 11. Então isso aí é ok porque existe em português. O que não é tão ok é o past, porque não é usado no português. É quando alguns minutos passam da hora, por exemplo. Se existisse em português, seria algo como 10:05, você falar 5 depois das 10. A gente não faz isso, mas no inglês fazem. Então, teria que ser 5 past 10. Então, 10:05, 5 past 10.
3:10, poderíamos dizer 3:10 ou 10 past 3. 2:20, 20 past 2. É só você usar assim. E eu acabei de lembrar de um detalhe importante aqui. Por exemplo, 3:05, se eu quiser falar da forma tradicional. Será como é que se diria? 3, 5? Não é bem assim. Quando tem esse zero no meio assim, né? 3, 0, 5. Esse zero você fala ou. Então seria 3:05. 3:05. 3:05. Ou 5 past 3. Outro exemplo com esse ou. 2:03. 2:03. 2:03. Ou 3 past 2. No problem. Agora, para encerrar esse assunto, vou fazer as últimas considerações importantes que realmente são muito importantes. Primeiro, meio-dia e meia-noite. Meio-dia é 12 p.m., ok? p.m. O p.m. começa no meio-dia. 12 p.m. E você pode falar noon. Noon, no inglês americano. É um apelido do meio-dia. No inglês britânico, esse apelido geralmente é midday. Midday, com 2 Ds. Midday. Já o meia-noite é o 12 a.m. e também tem o apelido de midnight. Midnight, nos dois, britânico e americano. E, finalmente, da mesma forma que a gente tem o meia, tipo do 4:30, no inglês tem o half. Half. E esse formato half é principalmente usado quando a gente está falando, usando aquela forma do past. Por exemplo, 4:30, half past 4. 30 depois das 4, meia depois das 4. Geralmente eles usam assim. Ou 2:30, half past 2. Só que no inglês tem mais um detalhe que não tem no português, que é um apelido para 15 minutos, que é quarter. Quarter. Faz sentido, porque o que é quarter? Um quarto. Um quarto de alguma coisa. E sim, 15 minutos é um quarto de hora. Então, quarter. A gente vai usar isso também geralmente usando past ou to. Olha só os exemplos. 5:15 você pode falar quarter past 5. Já 5:45 você poderia dizer quarter to 6, que aí faltam 15 para 6. Quarter to 6. 1:15, quarter past 1. 1:45, quarter to 2. Agora sim, depois de tudo que eu falei, você provavelmente já está craque em horário. É só você fazer suas anotações, colocar no Anki para não esquecer. E se gostou do vídeo, claro, deixa aqui seu like, deixa um comentário e te vejo no próximo.